Aliás, acaba de sair uma notícia também na nossa página do UOL, nessas conversas aí do Lula com esses países que estão sendo ameaçados, né? Tem até um relato aqui do presidente da Colômbia que é interessante trazer, está entre as mais lidas neste momento na nossa página. Ele diz que ficou com medo de ser preso pelos Estados Unidos, assim como aconteceu com Nicolás Maduro. Gustavo Petro afirmou que temia também ser capturado pelos Estados Unidos após a deposição do Nicolás Maduro. Ele pensou que a qualquer momento forças americanas poderiam chegar em sua residência presidencial. Ele disse, sem dúvida, foi o que ele respondeu ao ser questionado numa entrevista ao jornal El País, numa entrevista exclusiva, e disse que se temeu que seu destino pudesse ser o mesmo do líder venezuelano. O colombiano disse acreditar que qualquer chefe de Estado corre o risco de passar pelo mesmo. Disse ele, Nicolás Maduro, qualquer presidente do mundo pode ser destituído se não se alinhar a certos interesses dos Estados Unidos, foi o que disse Petro. Forte essa declaração, não, professor Mairovich? Ele falou assim, olha, qualquer país do mundo pode passar por isso, falando sobre a força de Donald Trump. E ele, nessa entrevista, dizendo que ele ficou com medo. Será que ele já pode não mais ter medo ou ainda há esse risco, hein, professor Mairovich? Bom, em primeiro lugar, as declarações dele são corretíssimas, absolutamente corretas. Corretas. Basta ver o que já aconteceu com a Venezuela, basta ver aí o que o Trump diz a todo momento, o interesse na Groenlândia, o controle de outras regiões, e ele já falou da própria invasão da Colômbia. A Colômbia tem uma posição delicada, evidentemente, porque o narcotráfico influencia no PIB colombiano, embora eles digam que não. Os cartelitos, uma miríade de cartelitos atuam em substituição a um sistema de cartéis grandes, atuam. A Colômbia produz a folha de coca e transforma em cloridrato de cocaína. Junto com o Peru, que também funciona num sistema de cartelitos, lá chamados de empresas, e abastecem o mundo. E existe lá na Colômbia uma peculiaridade que é a guerrilha, lá atuante no momento, o Exército de Libertação Nacional. Então e o Trump, que se intromete em tudo, quer mostrar musculatura, força, já bombardeou o Irã, já bombardeou a Síria, fornece armas a Israel pesadamente para que atue não mais em legítima defesa na faixa de Gaza. Então tem tudo isso. Ora, é evidente que o Trump pode, pelo arbítrio, pode mais uma vez jogar no lixo o direito internacional e colocar em risco, sim, chefes de Estado. E para isso ele faz propaganda enganosa, mentirosa, como fez com o Maduro, depois teve que voltar atrás, no sentido de que ele comandava uma organização narcoterrorista, os Soles. Então, existe sim esse risco, o presidente da Colômbia fez essa colocação, usou até a expressão ficou temeroso, para mostrar a sua indignação mais do que do medo. Então, foi uma declaração muito importante, num momento apropriadíssimo. E, agora, o Donald Trump, com relação à Colômbia, vai agir? Evidentemente que não. Por quê? Por um único motivo. Um único motivo. Qual seja, lá as eleições se aproximam e o que mostram as pesquisas. As pesquisas mostram que a direita vai ganhar com facilidade. Ou seja, a candidato alinhado a Trump vai ganhar a eleição na Colômbia. Agora, essa declaração dele, Sakamoto, nessa entrevista interessante do presidente colombiano ao El País, e ele falou que ele ficou com muito medo de ser capturado. E aí ele diz, qualquer país pode sofrer isso. Essa ameaça continua em vigor, né?
Continua, né? Agora, qualquer país, a gente tem que entender também dentro de alguns limites, assim, sabe? Tem muita gente, inclusive a esquerda e a direita, já repercutindo isso, pedindo, vem Trump, vem capturar o Lula. O pessoal é muito doido, velho. O pessoal tá tomando algo que eu não sei o que é, mas é forte. É diferente. É diferente, porque é o seguinte, é diferente o perfil, porque assim, para que isso aconteça, esse medo, é claro, existe uma possibilidade real de qualquer país, eu concordo plenamente com o Petro, de qualquer país ser alvo da ignomínia de um governo que vê na porrada a solução para as suas necessidades internas e externas, porque externa, geopolítica, petróleo, etc., interno, nuvem de fumaça sobre Epstein, sobre morte do ICE, sobre tudo isso mais. Isso acontece, é fato. No caso do Petro, havia risco real. Ele estava em risco, sim, de ser preso, não tinha dúvida nenhuma. Né? Não tinha dúvida nenhuma. Né? Até porque ele estava sendo ameaçado e estava no alvo de Trump já faz tempo. E o Petro estava batendo de frente com o Trump nesse sentido há muito tempo. É o estilo do Petro. O Petro é um estilo mais boquirroto, digamos assim. Né? Ele é um estilo mais boquirroto, mais aberto, mais falação. Ele é um estilo diferente. Até quando a gente estava conversando com eu e o Fabiola 2 dias atrás, comparando os estilos dos líderes sul-americanos de esquerda, você tem, por exemplo, é um estilo bastante diferente, por exemplo, do Mujica. O finado Mujica, né? Saudade, né? O Petro tem um estilo diferente. Não estou dizendo se é bom ou ruim, estou falando só que é diferente. E essa diferença causa esses impactos. Você acaba sendo mais alvo, né? A própria Cláudia Sheinbaum tem um estilo diferente do Petro também, né? Um estilo bem mais sóbrio, né, do que ele. Então, o que acontece? Havia já predisposição, a Colômbia é um país produtor de drogas, né? A guerra às drogas dos Estados Unidos lá foi a coisa mais inútil do mundo, não só inútil como piorou a situação da segurança na América do Sul. O Walter pode falar bastante sobre a inutilidade e o efeito colateral da guerra às drogas, né, da suposta guerra às drogas. Só que o que acontece? Você já tem toda uma discussão, todo um argumento, toda uma relação com relação ao governo da Colômbia. O mesmo poderia acontecer com o Brasil, com o primeiro-ministro, com o Canadá, com o México, dos presidentes, primeiro-ministros desse país serem presos? Não tem, até pelo impacto que isso causaria hoje. Né? É diferente de você fazer isso na Venezuela, com Maduro, coletivamente e internacionalmente visto como uma pessoa que atropela os direitos humanos, mata, tudo isso mais, e outros líderes democraticamente eleitos. O Petro também foi democraticamente eleito, sim. Né? Eu acho que o medo ele tem. Agora, o caso da Colômbia é um caso, como eu falei, bastante específico, né? É um que já tinha ido para o enfrentamento, já tinha uma série de questões por conta da questão do narcotráfico, né? E é uma situação que, se eu tivesse que apostar, o Trump nunca iria fazer uma operação semelhante na Colômbia. Concordo com o Walter. Ele iria fazer o quê? Ele vai ficar fazendo pressão e ameaça para favorecer o candidato dele na Colômbia, do tipo, votem no outro, não votem no candidato desse sujeito, votem no outro. É horrível da mesma forma, mas até aí, prender, eu acho que é um pouco demais. Só que o Trump, o medo de interferência é real, Fabiola, o medo da prisão de lideranças. Imagina só se ele prendesse a Cláudia Sheinbaum, ou Lula, o primeiro-ministro do Canadá, né? O mesmo Petro, cara, ia dar uma coisa internacionalmente, assim, que os Estados Unidos ia ter um problema muito grande. Então, Esse é um ponto, né, Sakamoto? Porque eu lembro quando aconteceu essa captura, a captura do Nicolás Maduro, muita gente falava assim, olha, Nicolás Maduro é um ditador, um criminoso e tem que pagar pelos seus crimes, mas outra coisa é os Estados Unidos invadir e capturar ele desta maneira, né? Diferentemente, esses outros países que nós estamos falando, não tem essas acusações contra eles, né? Exatamente. Esse é um ponto. Mesmo na Venezuela, as pessoas falavam, o cara é um safado, mas não é assim que se resolve conflito internacional, conflitos em outros países. Né? Olha, mesmo com a capivara do Maduro. O Maduro tinha capivara longa. E mesmo assim o pessoal falou, não é assim. E a gente falou, porque não é assim que se resolve. Não é a lei do cão. Né? Só que imagina
Em outros casos em que você não tem questões desse tamanho, que a pessoa é democraticamente eleita, aí é muito mais difícil. E outra, nos Estados Unidos, a Venezuela é um caso específico, é a quantidade de petróleo que está lá, há um Caribe de distância. Agora esse petróleo inteiro vai para o Texas para ser processado, porque o Texas é especializado em processar o óleo pesado que é extraído da Venezuela. Então tem tanta coisa meio que já pronta que era meio que uma mão na roda. Você tinha um regime que aceitou entregar. O Maduro foi entregue, gente, porque abriram as portas. Não, os Estados Unidos é genial, o sistema bélico é perfeito. Pelo amor de Deus. Abriu as portas, não tinha como. Foi muito cirúrgico, sabe? Ele abriu as portas, né? Deu o anel do Maduro para não perder o dedo. Né? Então é o seguinte, no final das contas é diferente. Agora, o que é igual é que esta sanha intervencionista junto aos aliados, aos antigos aliados, vai continuar.